Mas... Gravando. Vamos lá. Aqui. O que é o saneamento básico? São as condições mínimas, básicas, para deixar a população com condições de saúde. É o mínimo possível. Ok? Tenham isso em mente, tá? Saneamento é uma coisa muito maior que água, esgoto, lixo, seja lá o que for. É amplo, é tornar são. Isso é um conceito mundial, tá? Existe um outro conceito que é saneamento. Eu não sou muito a favor desse termo, mas saneamento ambiental, que é muito mais amplo que o básico. Ambiental não tem nada a ver com arvorezinha e patinho e peixe, nada disso. Ambiental é o ambiente. Então, é um ambiente são. Gente, isso perpassa qualquer lado que vocês imaginarem. Vai para tudo que é lugar. Então, assim, ó, o saneamento ambiental é muita coisa. É gigantesco, certo? Então, saibam a diferença do saneamento ambiental do saneamento básico. O básico é o mínimo. O mínimo que tu precisa para ter condições de saúde, certo? Seguimos aqui, ó. Então, nós estamos falando de saneamento básico, ok? No Brasil, saneamento básico são 4 serviços. Falando Brasil. Saneamento básico no Brasil é definido por uma lei, 11.445, de 2007. Já sofreu algumas modificações, mas a lei é essa. E essa lei define o que é saneamento básico no Brasil. Ou seja, o que é preciso, o mínimo preciso para ter condições de saúde para a população. Ok? Então, o que é? Serviço de abastecimento de água. Fica bom eu escrevendo assim, antes, dá para entender como se fosse um quadro, acho, né? Sim. SA, ó, serviço de abastecimento de água. Fica até mais bonito que aquela minha letra ridícula. Serviço de esgotamento sanitário, SES. Serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, RSU. E serviço de manejo de águas pluviais urbanas, que é drenagem urbana, ok? Então, o saneamento básico, definido por lei no Brasil, nós estamos falando do país que a gente vive, é composto por 4 serviços. Serviço de abastecimento de água, serviço de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e águas pluviais. Faltou um S aqui. Certo? Existe algum desses serviços mais importante que o outro? Não. Ok? Eles são todos igualitariamente importantes. Eu não posso dizer que um é mais importante que o outro. Eu sei que na cabeça de todo mundo o serviço de abastecimento de água vai ser mais importante. Nós vamos chegar lá e vamos entender isso depois por quê. Por que o saneamento, muitas pessoas dizem que é o esgotamento? Porque é uma coisa que está sendo muito falada hoje. Manejo de resíduos sólidos, há 20 anos, era o patinho feio. E águas pluviais só se fala quando chove. Mas todos esses blocos de serviços têm importâncias
semelhantes, vamos dizer assim. Vamos botar um número aqui para vocês entenderem, ficar mais fácil. Então, é o 1, 2, ok? 4 serviços, tá? Isso é o saneamento básico no Brasil. Então, para o ambiente, a cidade tornar a sua população sã, ou seja, saudável, eu preciso desses 4 serviços. É o mínimo. Eu teria que ter muito mais. Isso diz na lei, ok? Tem que ter isso. Meu objetivo, gente, na boa, é que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam a filosofia da coisa. Fazer cálculo, nós vamos aprender, calcular rede, vamos, mas isso é máquina que faz. Tu manda alguém fazer. Eu quero que vocês entendam a filosofia da coisa, como funciona, ok? Seguimos. Quem tem que fazer isso? De quem é a responsabilidade por isso? Alguém quer falar? Não? Deixa eu ver se aqui o chat. Não, tá vazio. Quem é o responsável por fazer isso? Então, de acordo com a Lei 11.445, esses serviços são de responsabilidade aqui, do município. Ok? É o prefeito que tem que fazer isso. Ah, mas é muita coisa para o prefeito. Cara, ele concorreu porque ele quis. Ninguém mandou ele concorrer. Ok? A responsabilidade disso é do município. E ele decide, de acordo com as regras e leis existentes, como ele faz cada serviço. Tá? É o município que tem que dar para a população esses 4 serviços. Não é o presidente nem o governador. Eles têm outras responsabilidades. É o prefeito que tem que garantir esses 4 serviços. Ah, é justo, é injusto? Não sei. É a lei. Professor, Oi. você não postou nenhum material ainda, né? Você Não. disponibiliza isso depois? Sim. Eu deixo todas as apresentações. Tá. Eu só não disponibilizei porque está travado o meu portal. Mas eu passo tudo para vocês, não se preocupe. Na verdade, isso aqui não é uma apresentação, eu estou fazendo aqui, eu vou salvar igual, né? Isso aqui eu geralmente boto no quadro. Mas vamos lá. A responsabilidade é do município, tá, gente? Essa lei aqui estabelece que o município tem que prover seus cidadãos desses 4 serviços. O município não provendo, o gestor, que é o responsável maior pelo município, pode ser indiciado por não atendimento a uma lei. Ou seja, ele está descumprindo uma lei. Se tu dá um tiro numa pessoa, tu está descumprindo a lei que toda pessoa tem direito a estar viva. O município não dando isso à sua população é que nem, não é que nem, mas é descumprir uma lei, entendeu? Claro, de gravidade menor. Certo? Vamos lá. Mesmo podendo matar muito mais gente, né? Como? Exatamente. Gravidade menor, mas pode matar muito mais gente. Eu vou fazer só Um tiro não mata tanta gente. Exatamente. Só vou fazer um parêntese. No Brasil, saneamento básico, ele é entendido como infraestrutura. Certo? É rede de água, rede de esgoto, aterro, obra. Mas em países desenvolvidos, o saneamento não liga com a infraestrutura. Ele liga no Ministério da Saúde.
Eles entendem como saúde. Quanto mais vocês fizerem disso, menos gente vai para o hospital. Tem um famoso estudo americano que cada dólar gasto em saneamento, tu economiza 5 em saúde. É interessante, gente. Nós vivemos, vocês vão ver depois na apresentação dessa aula, eu estou fazendo uma introdução, como isso é uma coisa, é o patinho feio, sabe? E tu vai ver como outros locais estudam isso, o valor que se dá, tu vê porque eles estão desenvolvidos. Mas é bem, eu nem sei quem falou aqui, mas é bem o que o colega falou agora há pouco. Foi, João. Foi tu, João? Sim. Mas é exatamente isso aí. Tu economiza, só que são coisas que não aparecem, né? Tu não sabe que tu tá fazendo isso. Seguimos, vamos lá. Ai, que saco esse negócio. Tira o município daqui e agora eu vou explicar para vocês o contexto desses serviços hoje, para vocês entenderem. Estamos no Rio Grande do Sul. Vocês estudaram história, que em 1964 houve um período militar no Brasil. O que é um período militar? Não é nada diferente, vamos pegar na parte prática que nos interessa, não é nada diferente de a gestão do país foi encarregada para os militares. Ponto. Não vamos entrar em política, em nada, não cabe a nós discutir isso. Nessa época, os serviços de saneamento eram precários, horríveis no Brasil. O Brasil vinha com cidades maiores sendo atendidas por empresas estrangeiras. As grandes capitais eram empresas, em sua maioria, inglesas. Porto Alegre tinha a Companhia Hidráulica Porto Alegrense, que era inglesa. Depois foi o município encampou. Rio de Janeiro, São Paulo, as maiores cidades, nessa época, passaram por um período de atendimento de empresas estrangeiras. Não sei se é certo ou errado, gente, eu estou contando a história. A partir o serviço começou a ficar ruim, mal atendido, e os municípios, estados, começaram a acampar. O setor, quem é o setor público? É o cara que a população ter o trabalho. Essas criaturas entenderam que o serviço estava ruim e eles saiam daqui que eles não conseguiam fazer muita coisa. Certo? Em 64, com o regime militar assumindo o país, eles entenderam que eles tinham que fazer o saneamento. E o que eles fizeram? Para fazer isso, cada estado teria uma empresa estadual. E cada estado criou a sua. No Rio Grande do Sul tem Corsã, em Santa Catarina Casan, Paraná Sanepar, na Bahia Embasa, São Paulo tem a Sabesp, SEDAI no Rio de Janeiro. Cada estado tinha a sua, ok? Como foi feito isso? O estado criou uma companhia e eu vou prestar o serviço de saneamento, mas os municípios tinham que aderir ao sistema, tinham que concordar. Então, a grande maioria vamos falar Rio Grande do Sul, a grande maioria dos municípios aderiram, alguns que tinham serviços municipais muito bons não aderiram. Então, a companhia estadual, porque existe Corsã, é uma coisa criada naquela época para fazer esse serviço no estado. Municípios que estavam bem, Porto Alegre, São Leopoldo, Pelotas, Caxias, tem mais.
esses municípios continuaram com seus serviços municipais. Eles não quiseram passar para o Estado. E tudo bem. Continua lá. E a companhia estadual passou a atender o Estado. Nesse momento, a lei era diferente dessa de 2007. O detentor do serviço era o Estado. E o Estado fazia o que queria. A partir de 2007, com o advento dessa lei, os municípios passaram a serem os detentores do serviço. E eles puderam escolher. Então, vamos lá, eu falei país, estado, Santa Rosa. O prefeito de Santa Rosa poderia ter uma empresa municipal de água. Poderia. Pode fazer. Ele poderia terceirizar para a empresa de vocês, dentro da lei. Poderia. Ele achou por bem fazer um contrato com o Estado. E o Estado presta o serviço. Certo? Isso chama-se concessão. Eu concedo o serviço. Tu presta o serviço, faz direitinho, a culpa é tua. E tu tenha o lucro que tiver. Isso é um modelo que ainda funciona, por isso que existe Corsã e outras companhias. Algumas já estão quase acabadas, outras ainda têm uma estrutura, tem muito do... Só uma pergunta. Oi. Eles não têm que pagar nada, por exemplo, tu falou, tu faz direitinho, ganha teus lucros e tem as tuas dívidas, né? Mas, tipo, não, quando tu concessiona isso a alguém, tu não tá pagando nada para o município, no caso, pagando alguém. Não. O município... Empresa terceirizada. O município cede para ti. Numa privatização, gente, daí existem luvas. O que é isso? O município cobra... o município, o país, seja lá o que for, o ente público cobra um valor para te prestar o serviço. E esse serviço é regulado. O concessionário, que é o município, o estado, seja lá o que for, ele tem que regular, não é assim, ó, te vira. Temos aqui RGE. O serviço de energia elétrica não é municipal, é estadual. Ou seja, o município não apita nada. Então, o Estado concedeu para a RGE por 30 anos. 30 anos ela opera. O que isso tem de vantagem para o Estado? Eu não me incomodo com aquilo. Também eu deixo de ter aquele lucro. O cálculo é esse. Então, tem modelo certo, gente? Não tem. Tem que ir tentando. Se vocês analisarem, isso é muito interessante. Eu estudei isso no doutorado. Analisem o mundo inteiro. Não tem um modelo predominante. Existem inúmeras iniciativas. Existem privados, existem públicos que passaram para o privado. A Itália. A Itália era pública. Privatizaram. Tempos após a privatização, eles fizeram um referendo. Referendo é uma votação que tu não é obrigado. Tu vota se tu quer. Então, assim, ó, pensa no Brasil um referendo, ninguém vota. Na Itália, esse referendo teve 75% de participação. 75% da população foi votar num troço que não precisava. E o resultado foi 96% para sair a empresa e voltar para o país, a água. Então, daí tu tem outras iniciativas que o serviço privado foi muito melhor. Então, assim, não há algo o modelo ideal. Predominante, né? Não tem nada que não tem. manda. Não tem. Vou dar a minha opinião. Eu acho que o modelo ideal é um misto. A minha opinião. De tudo que eu estudei até hoje. Para mim, o ideal é um misto. Assim, o Estado... Quando eu falo Estado, gente, não é Estado Rio Grande do Sul. Estado é o ente Estado, seja ele quem for. Ele fica com o serviço e terceiriza as coisas. Então, tu tem a agilidade do privado, mas o controle desse aqui. Tem que tentar, certo? Deixa eu continuar, senão nós vamos muito longe. Bom, naquela época do regime militar, não tinha nada, gente, nada. E o que eles fizeram? Eles meteram toda a grana em água. E abandonaram o esgoto. Pensa assim, ó, tu tem pouco dinheiro,
tu vai gastar teu dinheiro para comer, tu não vai comprar um carro. Alguns vão, né? Mas tudo bem. Então era isso. Eles atingiram o nosso serviço de abastecimento de água urbano, nós estamos falando urbano, é 98, 99%. É muito bom. É muito difícil uma pessoa na área urbana não ter água potável. Bom, esgotamento ficou a segundo plano. Por isso que não foi, hoje não é tão investido. Quando nós chegarmos na aula de esgotamento, vocês vão ver. Esgotamento não é passar o cano na frente da tua casa. Existem várias formas de fazer isso. Inclusive uma fossa bem feita. Esgotamento sanitário é tu pegar o teu dejeto sanitário, tratar e destinar ele. Há uma venda muito grande que esgotamento sanitário é fazer tubulações nas ruas e levar para uma estação de tratamento. Essa é uma opção. Mas eu posso fazer de N formas isso. Eu posso fazer por bairro, posso fazer por quadra, eu posso fazer na minha casa o meu tratamento. Então, isso perpassa. Vocês, como engenheiros, têm que entender isso. Agora, o modelo a ser adotado não é vocês que vão escolher, né? Vocês podem ajudar a escolher. Mas, se vocês pegarem índices de esgotamento hoje, considerando redes, é baixíssimo, é baixo. Mas agora, pergunto para vocês: tem muito esgoto na frente das casas? Não tem. Ou seja, há um esgotamento não perfeito, mas nós não estamos na África com esgoto correndo nas casas. O Brasil tem muito disso, assim, ó, ou não tenho nada, eu andei a pé a vida inteira. Quando eu tiver um carro, eu quero uma Ferrari. Gente, tem que subir os degraus. Entenderam? Esgotamento com rede é primeiro mundo. É caro. Vamos falar aqui, ó. Santa Rosa tinha 17% de rede de esgoto. Nós estamos com 40%. Eu acho que é a única cidade do Brasil que dobrou em 9 anos. Dobrou. Vamos falar de valor, foi investido mais de 100 milhões. É muito dinheiro, gente. Pensa 100 milhões. 100 milhões, será que se nós fizéssemos um sistema não tão pesado, não tão primeiro mundo, uma coisa mais leve, nós não poderíamos investir em outra coisa? Por um lado, a gente tem orgulho de dizer gastamos tudo isso. Por outro, como população, eu penso, poxa vida, será que esse era o lugar para investir? Tudo bem, o que o João falou é verdade. Eu invisto nisso, eu não gasto no hospital. Mas é complicado, gente. Eu quero que vocês entendam o contexto da coisa, o tamanho que é isso, como não é tão simples. Certo? Voltando. Esses dois serviços, 1 e 2, água, esgoto, vou falar Santa Rosa, tá? Hoje são serviços concedidos ao Estado, certo? E o Estado presta esse serviço por uma companhia estadual. Essa companhia estadual, qual é a vantagem? Economia da escala. Como ela é grande, ela consegue comprar equipamentos com valores mais baixos, porque compra vários. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho bombas na captação aqui que jogam água para a cidade. Tem uma bomba de 750 HP, gente. 750 HP é num motor elétrico. É um troço gigante. Se isso queima, tu não compra numa loja. Isso tem que mandar fazer. Não tem um pronto. Então, assim, é muito mais viável tu atender uma região, um estado, do que atender um município. Até de funcionários. Vamos lá, eu trabalho na Corsã. Eu atendo 20 municípios. Então, eu tenho eu e mais outros, né? Mas são engenheiros que atendem vários municípios. Imagina eu trabalhar só em Santa Rosa. Seria muito melhor para mim, mas seria muito mais dispendioso para o serviço. A gente consegue ratear isso. Esse é o raciocínio. Entenderam? Vamos lá, passamos para o terceiro. Manejo de resíduos sólidos. Até. Perdi o troço errado aqui.
Gente, falem, eu não consigo ler o chat, eu tô lá com a apresentação. Voltou? Não, faz tempo que tinha travado. Só deu uma travada ali, uns 30 segundos só. Tá, me avisem que eu paro. Eu não consigo ler. É que eu fico com a apresentação aqui e não fica com o chat. Semana que vem nós vamos tentar o Zoom, vocês vão ver como não trava. Vamos lá. Manejo de resíduos sólidos. Até o ano 2000, por aí, isso era um serviço prestado pelos municípios. A responsabilidade era dos municípios e eles mesmos prestavam. De que forma? Tinha um caminhão de lixo e todos vocês devem saber no município que vocês moram que tinha um lixão. Certo? A lei é muito antiga, gente, mas ninguém cobrava. A partir ali do ano 2000, com as pressões ambientais, começou a ser cobrado isso. E a partir da cobrança, os municípios começaram a ter que responder por isso. E eles viram que eles não podiam ter mais lixão. Então eles tiveram que organizar a vida. Então, lixão não pode. Lixão é crime ambiental, gente. Vocês já devem ter tido engenharia ambiental. Crime ambiental é 3 esferas: civil, criminal e administrativa. Tu responde 3, um crime ambiental. A penal, gente, é um crime, é que nem, claro, não é do mesmo, é que nem dar um tiro. Só que é um direito difuso. Se eu dei um tiro numa pessoa, eu dei um tiro no João, eu fiz um crime contra o Tinha que ser João. no João, né? Tinha que ser no João. Eu fiz um crime contra o João. Eu tenho um lixão, eu fiz um crime contra toda a população. E os que não nasceram ainda. Então, é grande o pepino disso aí. É muito complicado. É muito pesado isso aí. Então, começou a mudar. Como é prestado, em sua grande maioria, o serviço de resíduos sólidos urbanos hoje? Existe uma empresa responsável pela coleta, uma pelo transporte e outra pelo destino final, tá? Nossa disciplina não fala disso. Eu só estou mostrando para vocês o que é o quê, tá? Então hoje é um serviço totalmente terceirizado. Município nenhum mais mexe com isso, salvo raríssimas exceções. E é um serviço que se organizou. Atentem que até essa mudança era um serviço muito barato. O município comprava um caminhão, meia dúzia de gari e estava resolvido. Hoje é um serviço caro, gente. Isso aqui é caro. Vocês vão ver em saneamento 2 os valores que trabalham nisso aqui. Isso aqui é caro. E é um serviço que, quando eu fiz faculdade, não se falava. Hoje é um baita serviço para engenheiro. Então as coisas mudam. E por último, manejo de águas pluviais. Água da chuva, gente. Esse é o patinho feio. Não tem dinheiro para isso. Isso ninguém quer fazer. Isso é nas costas do município, fazer tubulação nas ruas. Só que não é só fazer tubulação, é destinar essa água para um lugar, evitar que alague. Percebam, todo alagamento é um erro de projeto. É um erro urbano, não pode alagar. Então, vamos ver em saneamento básico 2, isso também. A parte de águas pluviais tem que ser pensada como um todo o sistema da cidade. Não adianta eu fazer tubulação numa rua. Essa água vai ir para algum lugar. Tá, e eu tenho que aumentar o rio? Não sei. Eu tenho que achar soluções. Eu acho o serviço mais legal o pluvial. Só que é um serviço pobre. Não tem renda nisso. Água, as pessoas pagam tarifa, então há uma renda. Esgoto, há uma tarifa. Então, eu consigo pagar esse serviço a partir das tarifas. Manejo de resíduos sólidos, mesmo a tarifa sendo pequena, eu consigo pagar. Não consigo pagar inteiro ainda, mas vai mudar isso. Mas a águas pluviais não há taxa para isso. Então, sai daquele bolo de dinheiro que vai para a educação, para a saúde, para o asfalto. Eu vou tirar aquele dinheiro de lá e vou gastar em pluvial. Entenderam? E o pluvial não é uma coisa do dia a dia, só dá problema quando chove, mas depois que passou a chuva o cara esquece.
É bem legal. Na nossa disciplina aqui, como é que funciona? Na nossa universidade. Isso aqui, ó, é saneamento básico 1. Tá? Até dois currículos atrás só tinha saneamento básico, a gente falava tudo. Daí briguei, pedi para mudar, consegui 2. Só que no final perdi um pouquinho. Isso aqui é saneamento básico 2, tá? Essa disciplina é de 60 horas, essa é de 30. Por que eu não sei? Mas é. Não é que esses serviços tenham menos valor que esses. Foi uma organização interna da instituição, tá? Eu tinha que mostrar para vocês isso para contextualizar, para vocês entenderem o que estava acontecendo. Nós vamos trabalhar com isso aqui nesse semestre. Semestre que vem, com isso aqui. Certo? Entendido? Não é que o saneamento 1 é mais importante que o 2. Longe disso. É uma organização da instituição. Quero mostrar para vocês só uma coisa aqui, ó, para vocês entenderem a organização das disciplinas que vocês fizeram. Tá? Vocês começaram lá, fizeram físicas. 1, 2, acho que tem física 3, eu nem sei direito como é que funciona o início lá. Eletricidade aplicada. Ah, é verdade. Tá, tô fora disso. Daí vocês fizeram fenômenos de transporte. Lembram disso? Sim. Estudava nisso. Cara, eu tive isso no último semestre, mas não lembro nada. Tu estudava transporte de fluidos. Tá? O que é transporte de fluidos? É levar um fluido de um ponto ao outro. Fluido, líquido e gás. Então, tu aprendeu a transportar fluido e gás. Líquido e gás. Aí tu foi para hidráulica, que é transporte de líquido. Ok? Então, líquido e gás, líquido. Então, aprendi as leis físicas de transporte de fluidos, depois drenei para transporte de líquido. Hidráulica é líquido. Líquido como um todo. Óleo, óleo, toda a viscosidade que tu imaginar. Depois da hidráulica, eu garanto que tem gente que não seguiu essa regra, mas tudo bem. Pois é, eu tava pensando, eu acho que eu fiz ao contrário. Não devia. Sinta-se mijado. Não, eu tava Não foi culpa minha, pensando, rapaz. Fala. eu fazia hidráulica na segunda e fenômenos na quinta, no mesmo semestre, daí nós tava, tipo, adiantado na segunda, daí depois a gente chegava as coisas na quinta. Exatamente, fica um vácuo, né? Ó, vamos lá. Transportou fluidos e gases, tu transportou fluidos, e daí tu veio para a prática, que é saneamento, água. Transportar água na cidade e projetos hidrossanitários. É esse o nome, né? Acho que é. Isso era o chamado instalações prediais 2 antigamente. Tá? Esses dois, saneamento e projetos hidrossanitários, é a mesma coisa, saneamento 1, tá, gente? Vamos lá, saneamento 1. Transporte de água e esgoto, saneamento na cidade, hidrossanitário na edificação. Só para vocês entenderem, eu sinto falta desse desenho, assim, ó, para os alunos entenderem a coluna da coisa. Em paralelo, então aqui, ó, vamos lá. Fluidos e gases. Fluidos
água. Entenderam que é um afunilamento? Tu pega amplo, fluido, água, que é o que nos interessa. Em paralelo a isso, há uma outra ciência. Está aqui do lado. Eu fiz uma bobagem aqui. Não sei se alguém já fez. Hidrologia. Alguém fez? Sim. Eu. Sim. Ninguém? Tá. O que é hidrologia? É da onde diabos que vem essa água. Certo? Então ela anda paralelo aqui, não é transporte de água. É a origem da água. Mas para eu poder saber como transportar a água urbana e a água predial, eu tenho que saber o que é água, porra. Da onde vem isso? Para onde vai? Como funciona? E é assim que o departamento de hidráulica, em Universidade Grande tem o departamento de hidráulica, tá, gente? O departamento de hidráulica sou eu. Tá? E é assim que é organizado o departamento de hidráulica da nossa rica instituição. É isso aqui. Mas vocês entendem a espinha dorsal. Por que tu estudou fenômeno de transporte? Porque hidráulica é onde tu vai chegar. Sem os conceitos de hidráulica, tu não mexe nisso aqui. Sem os conceitos de fenômenos, tu não mexe nisso aqui. Por mais que o João não lembre o que é, quando ele estuda, quando ele vai mexer numa coisa, tá lá no inconsciente que ele entendeu que funcionava de tal forma. Certo? Será? Sim, senhor, é assim que funciona. Só vou pintar aqui, vou deixar bonitinho. Gente, da parte de introdução é isso. Agora eu vou ir para a parte de aula mesmo. Eu quero que vocês me perguntem dúvidas que ficaram disso. Eu falei muita coisa. Para mim, eu poderia perder o semestre inteiro só com isso. A Maide está me mandando mensagem. Ela não sabe que eu estou em aula? Só responder aqui. Vou tirar uma foto de vocês. Meu Deus. Tô bem arrumado. Certo, gente? Deixa eu salvar isso aqui. Inicial. 21. Vamos para a aula propriamente dita. Ok. Inicial. Apareceu aí? Sim. Sim, então tá. Essa é a primeira aula de saneamento mesmo. Tá, gente? Aí. Ficou melhor assim? Ou não muda? Ficou. Tá. É melhor. Vamos para um contexto histórico disso aqui, então, gente. Deixa eu tomar uma água. Bom, olha que interessante. Isso aqui é uma limpeza de uma tubulação de esgoto antes do Henry Ford criar o carro.
a combustão. Ou seja, nem tinha veículos na época e já tinha esgoto em Londres. Ou seja, uma preocupação com saúde pública. Primeira lei de saúde pública na Grã-Bretanha, 1848. 170 anos atrás. 1958, início da limpeza, 1859, início da limpeza das canalizações, ou seja, já tinha canalização do esgoto. 1875, 133 quilômetros de coletores novos percorriam Londres. Tinha 260 quilômetros quadrados de rede de esgoto. Entenderam o descompasso? Em 1875, somos todos índios. O Brasil era um Deus nos acuda. Qual foi o ano da abolição da escravatura, gente? Peguei vocês. Mas, homem, 1888. Quer dizer que o Brasil ainda tinha escravos e os caras já tinham esgoto, tá? Então, é bem simples assim, não vamos nos comparar, tá? Olha que interessante isso aqui, ó. Catedral de Lágua, construído no século III depois de Cristo, pelos romanos. Império Romano não é só Roma, né? Era boa parte da Europa, isso aqui é na Turquia. O que era isso aqui? Armazenar água para momentos de falta de água, certo? É uma espécie de armazenamento de água. Essas estruturas ainda existem, gente. O início da preocupação sanitária era ter água e não a qualidade da água. Com o tempo foi se começando a se preocupar com qualidade. Mas no início a gente precisava ter água, não interessava como ela fosse. Aquedutos. Fantástico. Não dá para entender como 2000 anos atrás o pessoal transportava água 100, 200, 300 quilômetros por gravidade nesse tipo de estrutura. Hoje é difícil fazer a topografia disso. Imagina sem equipamento nenhum. Eles tinham escravos, eles tinham mão de obra? Tinha. Mas e basta isso? Olha aqui. Esse aqueduto aqui é em Roma, gente. Tem um parque em Roma. Parque dell'Acqueduti, que são sobras de aquedutos antigos. Os primeiros, aí tem umas curiosidades que eu gosto de falar. Os primeiros aquedutos, eles eram abertos. Então eles transportavam água. Dos Alpes até as regiões mais urbanizadas. Então pegava água lá em cima do morro e jogava para as regiões urbanizadas. Os aquedutos tinham nomes, Aqua Cláudia, inúmeros. E esses aquedutos, a água saía limpa e aí começaram a perceber que ela chegava suja. E daí eles se deram conta que eles tinham que cobrir, porque era muito animal que ia ali, morria bicho, pássaros, etc. Sujava a água no caminho, nesses quilômetros de transporte. Então foram preocupações que foram mudando com o passar do tempo. Há registros que esses aquedutos, eles passavam em terras particulares, né? É uma linha reta, eu vou daqui para lá. E o fulano de tal, dono da terra, ele achava por bem que, poxa, esse troço passa na minha terra, eu tenho direito. Ele fazia um furo no aqueduto e pegava água. É o primeiro registro de roubo de água no mundo. Certo? O ser humano é complicado, gente. Cisternas do Império Otomano. Grandes estruturas para conter a água. Tu ter a água era, além de tu alimentar a tua população, tu tinha poder.
Eu tenho uns livros, cópias de livros, eu não consegui os originais, sobre os incas, maias e astecas, como eles tratavam isso. É sensacional a forma como isso era pensado. Eu tenho água, eu tenho o insumo necessário para todas as outras coisas, inclusive para as pessoas viverem. É complexo, mas é assim. Israel, aqui, ó, reuso de água para irrigação, geração de vapor. Que interessante, ó. Caminhos para a água passar. Esse aqui é o mais legal, ó. Olha esse canal que eles construíram. Isso aqui era para a água correr. Esse aqui. Ó, agora eu consegui botar o apresentador laser. Mais um aqueduto. Quem já foi para o Rio de Janeiro, tem um aqueduto enorme na Lapa. Tem por tudo isso. Era a forma mais simples de transportar a água de um ponto ao outro. Alguns dados, gente. Benefícios com novos hábitos de saneamento. Percebam a frase, novos hábitos de saneamento. É mudar os hábitos. É as pessoas tomarem mais cuidado, mais higiene. Olha que interessante isso aqui, ó. Mortalidade infantil, esperança de vida, certo? 1900 é onde foi um pico de investimento no saneamento. Olha o que aconteceu com a mortalidade infantil. E a expectativa de vida subiu. Isso é um dado claro que mostra que esse tipo de cuidado leva a um progresso. Investimento de saneamento, isso que era libras per capita. Olha aqui, ó. Esse momento aqui, ó, é onde houve mais investimento. Eles gastaram em saneamento e a mortalidade infantil baixou. Gente, pesquisem sobre isso. Mortalidade infantil em 1900 era assim, ó. As famílias tinham 5 filhos para sobreviver 2. Não é que nem hoje que a criança nasceu e segue a vida. Sobreviver era um mérito. Percebam, tem coisas intrínsecas que a gente não percebe. Quando tu faz aniversário, as pessoas te dão parabéns. Por que te dão parabéns? O que tu fez? Nada. Mas isso é uma coisa antiga. Parabéns, tu sobreviveu mais um ano. É mais um ano que tu conseguiu não morrer. É esse o raciocínio da coisa. Era muito normal, isso já está no nosso conhecimento popular e a gente não percebe. Mas era comum isso acontecer. E com os cuidados, melhorou. Uma coisa que nós vamos ter reflexo em alguns anos. Nós estamos há 1 ano com esse cuidado do Covid. Estamos lavando mais as mãos, usando máscaras, etc, etc. Índices de Covid aumentam, mas vocês vão ver que outros vão melhorar. Porque há um cuidado melhor. Espero eu que esses cuidados persistam. Não usar máscara e tal, mas ter mais cuidado. Tomar mais cuidado. Mais higiene. Vai levar a algo melhor. Olha que interessante, ó. Taxa de mortalidade devido a doenças transmitidas pela água nos Estados Unidos. 1910, diarreia, o pico. Mortalidade infantil. Olha como foi baixando. E isso aqui cruza com esse dado aqui, ó. Início da filtração. Quando começaram a filtrar água, baixou. Quando começaram a usar cloro na água. O que o cloro faz? O cloro mata as bactérias. Segunda causa morte, mundo, diarreia. Só que não aparece no atestado de óbito, ela morreu de diarreia. Morreu de várias coisas.
mas tu ficou subnutrido porque nada parava no teu estômago. Uma doença de veiculação hídrica. Mata muito. Por quê? Porque a bactéria na água se reproduz na água, chega no teu organismo e se tu não tá bem preparado, pimba. Usamos cloro, é o mais barato, hoje confirmado, para matar essas bactérias. Eu mato bactérias e deixo uma água estéril. E daí tu consome essa água. Essa água aqui, ó, gente. O que foi feito nela? Nada. Essa água saiu de uma fonte, foi gaseificada e eu tô tomando. Qual a diferença dessa para a torneira? O gás e a da torneira foi tratada. Essa eu não sei. Essa que eu tenho aqui tem a composição química dela, etc. E a análise dela foi feita dia 3 de janeiro de 2001. Maravilha, faz 20 anos. Não, minto. Análise química. 3 de outubro de 2016. Não faz tanto, faz 4 anos e meio. Não mudou nada nesses 4 anos e meio, né? Isso aí faz assim, ó, dia a dia. Entenderam? Perspectivas de um planeta esgotado. Isso aqui é aquelas. Eu gosto de botar porque é aquelas coisas assustadoras. Mas a população aconteceu isso, gente. Ó. Até 1500 ela cresceu em forma de PA e depois explodiu. Aumentou muito a população. Muito. Tá desordenado o crescimento? Não sei. Eu não tenho dados para falar isso. Eu sei que cresceu a população. O planeta suporta essa quantidade de gente? Acredito que sim. Eu não sei se os dados dizem isso. Mas houve uma mudança, isso é claro. Algum de vocês viu a famosa entrevista do Bill Gates em 2005 falando que teria um vírus, etc., que as pessoas dizem, os adeptos ao vírus criado dizem que ele participou. Se vocês analisarem aquilo com um pouco de senso crítico, vocês vão ver que ele só estava dizendo o seguinte, com a quantidade de pessoas que tem no mundo, com a circulação que existe, um vírus vai se espalhar muito rápido. Isso vai acontecer. E é visto, aconteceu. Esse não é o último, gente. Esse é o do momento, vai ter outro. É assim. O que é um vírus? É um organismo que está tentando sobreviver. Como é que ele sobrevive? Se multiplicando. E para ele sobreviver, ele tem que se hospedar num ser humano. Nós somos o hospedeiro dele. Então é uma briga entre nós e eles. Ele não foi feito para matar, ele foi feito para ele sobreviver. É isso. Houve um crescimento. As cidades crescem não na velocidade que os serviços de saneamento se expandem. O compasso é diferente. Então vai ficando gente desassistida. 1,1 bilhões de pessoas dos países em desenvolvimento não têm acesso à quantidade mínima de água potável. Tá? A maioria dessas pessoas utilizam 5 litros por dia. 5 litros, gente. Nós aqui, Brasil, a média é 200, norma, 200 litros habitante dia. Aqui na nossa região, nós dobramos isso. Gastamos quase 400. 2,6 bilhões de pessoas, metade da população dos países em desenvolvimento, não tem acesso a saneamento básico. O que é não ter acesso a saneamento? Ou não tem água, ou não tem esgoto no chão, ou o lixo está no chão, ou alaga. Ou os 4 juntos, seja lá o que for. Não tendo um desses, não tem saneamento. O cara tem uma casa que alaga, não tem saneamento. E tem esgoto no chão, não tem. Agora, tu tem água tratada. Tu não tá pisando no esgoto. Teu lixo não tá em volta de ti. E tu tá seguro quando chove, tu tem saneamento, gente. Desmistifique aquela coisa. Eu tenho que ser que nem Londres. Não vai ser. Tu é brasileiro, latino, tá? Eles são ingleses. Quando nós éramos todos índios, eles já tinham um rei.
Nós trocamos especiarias por espelho. Dinâmica populacional, crescimento das cidades na América Latina. O que tu percebe lendo um gráfico desses? Todas aumentaram, umas mais, outras menos. São Paulo e Buenos Aires que explodiu. Não, São Paulo e Cidade do México, Buenos Aires é essa aqui. São cidades dificílimas de controlar. Vamos lá, gente. Rio Grande do Sul tem 10 milhões de pessoas. São Paulo, hoje, nós estamos há 20 anos atrasado nesse gráfico, tem mais de 2 vezes o tamanho do nosso estado, a cidade de São Paulo. Pesquisem a população da Alemanha, da Espanha, da França. Vocês vão ver o tamanho que é o Brasil. Como cresceu a riqueza mundial? Produto Nacional Bruto. A América Latina cresceu 7,6 vezes, o mundo 7,8, a América 7,4, a Europa 10 e a Europa Ocidental 12 vezes. O que é isso? Não interessa esse número. Interessa que aumentou a riqueza. Não é dinheiro no bolso, riqueza, o valor das coisas. O país teve mais condições. A população pobre representa a maioria das pessoas sem acesso ao saneamento. Não tenha dúvida disso. Ó, pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia. Pessoas que vivem menos de 1 dólar por dia. Número de pessoas, olha aqui. O que isso quer dizer? É uma coisa que vocês vão ver. Aonde a situação é mais precária? Lá na vilinha. Lá é mais complicado. Não tenham dúvida disso. Quanto mais condições tu tem, melhor a tua situação. É interessante, gente, assim, ó, eu nunca gostei da história, eu ia muito mal em história na escola. Depois de velho eu aprendi a ler isso aí e comecei a gostar faz uns 15 anos. Como funcionavam as coisas antigamente? Edificações. Por que surgiram edificações em altura? Pouca altura. Estou falando antigamente, sem elevador. Qual era o esquema? Eu queria morar naquela região, mas eu não queria estar no nível do chão, porque ali cheirava mal. Tinha fezes, urina, não tinha um cuidado com o esgotamento. Então eu construía a minha casa, eu que tinha mais condições, acima, no segundo, terceiro, quarto pavimento. E no primeiro moravam as pessoas com menos condições, esses de 1 dólar. Sempre houve isso, o mundo funciona assim. Então, como é que funcionava? Quem tinha muita condição, tinha um carinha que morava no térreo, que subia a escada, pegava teu pinico e jogava no lixo, no rio, na rua. Quem não tinha, tinha um pouco menos, tu descia com aquilo. E aí surgiu a primeira lei de esgotamento do mundo. Chamava Deject Effusive Act. Qual é que era o esquema? Se tu pegasse tuas fezes e jogasse pela janela da tua residência durante o dia, isso só não valia da noite, só de dia, e acertasse em alguém, tu era responsável por limpar a roupa dessa pessoa. De noite, não. De noite podia acertar. Gente, nós estamos falando de 200, 300 anos atrás, não faz muito tempo. Quem leu Sapiens vai entender que isso não é nada de tempo. A coisa evoluiu muito. Muito, 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 muito. Discrepância de uso de água no mundo. Estados Unidos, Austrália, que é litros por dia. Olha, nós aqui em Santa Rosa estamos melhor que a Itália. Ó. E vai baixando. China, Moçambique quase... Gente, tu sabe o que é tu ter 1 litro de água por dia? É para tomar banho, cozinhar, beber, dar descarga. Não estou falando nem de lavar roupa. 1. Isso é assustador. Não dá pra fazer nenhum dos Não dá pra itens. fazer nada. Por isso que eles morrem todos, né, cara?
Isso é assustador, gente. Por isso tem tanta campanha, coisa na África, é uma coisa meio manjada, meio piegas hoje em dia, mas a situação é calamitosa. Custo do desenvolvimento humano, isso que é interessante, ó. Cerca de 1,8 milhões de mortes de crianças por ano causadas por diarreia. Cara, 1,8 milhões de crianças. Isso é 20% da população gaúcha. As mortes por diarreia em 2004 foram 6 vezes mais numerosas que a média anual de morte por conflitos armados. A perda de 443 milhões de dias escolares por ano devido a doenças relacionadas com a água. Qualquer relação com a água. Ciclo de vida de desfavorecimento afeta milhões de pessoas, com a doença e as oportunidades de educação perdidas na infância, resultando em pobreza na vida adulta. A África subsaariana é abaixo do deserto do Saara. Sempre se fala, essa é a pior África. Perde cerca de 5% do produto interno bruto, ou seja, 28 bilhões de dólares por ano, valor que excede os fluxos totais de ajuda e de alívio à dívida na região. Ou seja, toda ajuda que a África subsaariana recebe é menor que o que ela perde por problemas de veiculação hídrica. Seja qual for a medida de eficiência aplicada, os investimentos em água e saneamento têm o potencial de gerar elevados retornos. Cada dólar gasto no setor gera em média 8 dólares de poupança de custos e ganhos de produtividade. Não é nem hospital, é produtividade. Água e olha aqui, ó. O que está escrito aqui, a água e o saneamento. Não é o saneamento, a água e o esgoto, tá? Até os técnicos confundem. Aqui está falando água e esgoto. Constituem uma das medicinas preventivas mais poderosas que estão disponíveis nos governos para reduzir doenças infectos contagiosas. O investimento nessa área está para doenças mortais, como a diarreia, como a vacinação está para o sarampo. Ou seja, investir em saneamento é como vacinar para o sarampo. Estudos conduzidos demonstram que o acesso à água potável reduz taxa de mortalidade infantil em mais de 20%. Bom, acesso à água potável. Brasil, joia, estamos bem. Água potável, nós estamos bem. Gente, área urbana, área rural é um caos. A área rural não tem água potável, tem poço sem controle. Nós estamos falando em área urbana. Então, quando eu falo Brasil, cidades. Saneamento básico como direito social, o que é isso? É um direito das pessoas. Eu tenho direito a isso. Então, é uma medida de promoção à saúde, uma medida de proteção ambiental, infraestrutura urbana e cidadania. O que é cidadania? É viver na cidade, é fazer a sua parte para um todo, não prejudicando o outro e ninguém te prejudicando. Isso é cidadania. É outro termo que está sendo usado para tudo que é coisa hoje em dia. Vejam, ó. Isso aqui é muito interessante. O pessoal adora fazer esses gráficos. É lindo de fazer e quase impossível de executar. Como é que funciona a gestão do saneamento? Controlar isso. Eu preciso de planejamento, a prestação do serviço, executar o serviço, coletar o lixo, etc., consertar o cano, regular, o que é isso? De que forma isso vai acontecer? Poxa, eu tenho que ter uma regra. Beleza, passei para a empresa X o serviço de água. Bom, eu quero uma regra. Pode faltar água tanto, eu quero que melhore isso, eu quero que faça aquilo, isso é regular. E fiscalizar se esses itens regulados estão sendo cumpridos. Então, o gestor disso teria que trabalhar nessas 4 vertentes. E o que é isso aqui? Bom, gente, o que é o controle social? Controle social é uma coisa que eu já defendi muito e hoje eu não sei o que eu penso. Mas o controle social, eu não posso ter fiscalização em tudo. Eu não tenho meios de fiscalizar tudo. Então eu conto com a população para me ajudar a fiscalizar. Só que no mundo que nós estamos hoje, com os julgamentos, como é que eu vou dizer? Virtuais,
todo mundo julga todo mundo, o controle social virou uma loucura. Então, o controle social é tu fazer um controle com cidadania, tu entender que aquilo não é só para ti, que é para todo mundo, como eu vou trabalhar aquilo, o que eu tenho que fazer, não é eu vi o vizinho derrubando uma árvore e vou lá reclamar porque eu não pude derrubar a minha. Certo? Falta muita educação para nós. Muita. A gente quer ser a Europa, mas a gente não sabe qual é a educação deles. Vamos lá, a gente tem que fazer a meia-culpa, gente. O Brasil está entrando para um caos do Covid. As notícias que tem é que está caindo a casa agora. Mas, gente, o pessoal foi para a praia, teve carnaval, era proibido, os caras faziam carnaval igual. Vai ver na Alemanha o que aconteceu. Todo mundo trancadinho. Tu não precisa ficar em lockdown trancado em casa, mas faz a tua parte. Cuida um pouco. Dizem, eu não entendo isso. Eu entendo de econometria, mas eu não fui para essa área estatística de saúde, eu não consigo ainda entender muito. Mas dizem que o reflexo do carnaval é no meio de março, que daí a casa cai. Por que eu cheguei nisso? Controle social. O que seria um controle social porque nós estamos vivendo hoje? Pô, como é que vocês estão fazendo isso? Gente, vamos nos cuidar. Faz a tua parte que eu faço a minha. Se todo mundo se cuidar, tudo melhora. Cuidado básico. E no saneamento é isso. Entenderam? É o vizinho lá que tá ligando esgoto na água da chuva. Pô, cara, não faz isso. Vou ter que te denunciar. Ah, não vou fazer nada, tu é meu bruxo. Vamos deixar quieto. Entenderam? Vai ficando. Tem uma parábola americana da vidraça quebrada que serve muito para isso. Vidraça quebrada é o seguinte: o cara jogou uma pedra num prédio, quebrou um vidro. Daí o cara, aquela sala eu nem uso muito, nem vou trocar aquele vidro. Daí ficava quebrado aquilo. Daí quebrou outro, já tem um, vai ter outro quebrado, outro. Entendeu? Tu não pode deixar chegar. A vidraça quebrada é o seguinte: quebrou, conserta. O nosso intelecto já vê aquilo como estragado. Não dei bola para aquilo, não vou dar bola para o outro, etc. Vamos ter uma vida reta. E para o saneamento funcionar precisa isso. Não há como fiscalizar tudo. Não há. Estratégias de saneamento, que vocês vão entender o que eu falei no início da aula. Estágio inicial, acesso à água potável. Então, no início, gente, a água potável que os militares fizeram. Afastamento dos dejetos. Tira o esgoto. Não trata nada. Não tem como fazer tudo junto. Tira. Joga no rio. O que eu quero? Eu quero deixar a população viva. Eu vou dar água potável e vou jogar no rio. Próximo passo. Atingida a universalização do abastecimento, ter universalização, todos abastecidos, tu começa a mexer no saneamento ambiental. Trata o esgoto, faz o lixo legal, controla a inundação urbana. Então, foi pensado de forma certa. O Brasil não está errado. Nós já fizemos isso. Nós estamos aqui. Mas a Europa está bem na frente. Sim, gente. O Brasil tinha índio até 1500. Índio. Os caras tinham cidade e nós tinha índio. A gente tem que pesar as coisas. Não dá para. E outra, quem já viajou sabe que aquilo lá não é uma maravilha. Não é muito diferente. Ele só tem mais história. Articulações necessárias, então. Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, sistemas estaduais de gerenciamento dos recursos hídricos, os reguladores do saneamento, energia e irrigação e políticas setoriais. Isso aqui é um slide meio pesado, mas é o que todos esses sistemas têm que interagir. Imagina que tem uma galera em cada sistema, cada um com seus interesses próprios do seu setor, e eles têm que trabalhar e chegar a um consenso. É isso. Isso aqui, gente,
eram Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Era para 2015. Por que eu deixo aqui? Porque hoje nós estamos com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? É outra coisa. Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, a ONU, Organização das Nações Unidas, que os países são membros, definia diretrizes a ser tomadas para todos os países caminhar numa direção e definia metas, certo? É isso. Uma das metas, a 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Aqui nós entrávamos. Isso aqui era para 2015. Os outros, todos têm o mesmo valor aqui, os 8 objetivos. Nós trabalhamos com 7. Foi feito em 2000 para 15 anos. 189 países assinaram isso. O que dizia nesse 7? Aqui são benefícios que iam ter, redução de 203 mil óbitos em 2015, benefícios econômicos, etc. Não vem ao caso, tá? Objetivos de desenvolvimento. Quero desenvolver para melhorar. Seguimos o objetivo? Vamos lá. Aqui, ó. Quais eram as metas? Certo? Água, saneamento, esgoto, tá? A ONU chama de saneamento. Então não vou condenar quem chama esgoto de saneamento. Mas tá errado. O mundo. De 1990, a data base para universalização, todas as áreas urbanas ter água encanada, era 2016. Com o andamento que estava tendo, iria para 2022, ano que vem. Isso já foi para 2040. Mas tudo bem, tinha uma meta. Tá? Vamos para o nosso, América Latina. Cara, já atingiu a água, tá joia. Mas o esgoto era para 2013. Atingiu? Não! Por quê? Falta de investimento, situação econômica, outras diretrizes. É assim, é muita coisa. Tu prepara a tua vida de um jeito e acontece outra. Tu só não pode perder o radar. Ó, nos países pobres, o saneamento nem sempre é prioridade. Muito difícil. Ó, militar, saúde e água. Olha aqui na Etiópia. Os caras gastam 9,5% do PIB em militar e em saneamento 0,5%. Loucura, né? Iêmen, Paquistão, Índia. A Índia não é um país pobre, gente. A Índia é um país riquíssimo. Mas ainda gasta virado. Tu vê que a África do Sul, um país de cultura inglesa, já gasta mais em saúde. E gasta mais em saneamento que no militar. Brasil, certo? O que está acontecendo? O último dado do Brasil. Atendimento adequado, então, abastecimento de água. 59,4% da população tá legal. 33% é precário e sem atendimento, 6%. Não tem, tá? População como um todo. Não estou falando de área urbana. Esgotamento, 40% massa. 50% precário, 9% não tem. Se vocês forem ver, ainda há bastante esgoto precário. E manejo dos resíduos, o dado é bem preocupante. 59% tem, 27% é precário e 14% não tem. Então, essa população aqui, ó, é marginalizada. Olha isso aqui. Isso aqui é um cara transportando água, gente. Esses animais estão transportando um galão com água para as pessoas pegar uma garrafa. Isso aqui é um lixão com uma criança dormindo no lixão. Aqui um rapazinho transportando água. Isso é atual. É o nosso país. Nós vivemos no paraíso.
Isso existe. Muito. Perspectiva histórica, então. Moradias com e sem acesso a esgoto. A azulzinha é com e quantos faltam? Vamos pegar aqui no meio. 1980. 6,5 milhões tinham esgoto, 18 não. Hoje, 10 anos atrás, 40 milhões tem, mas 23 não. Vejam, aumentou muito. Cresceu a população, né? Aumentou muito as moradias com acesso, mas em compensação aumentou muito as que não têm acesso também, passou de 18 para 23. Proporcionalmente, tá legal, ó. Isso aqui, essa linha azul cresceu mais que essa, mas ainda falta. Eu tenho aí 18 anos estudando esse negócio. Eu vejo um progresso muito grande, agora deu uma estacionada, deu uma desanimada, mas se vê um progresso, se vê andar, não está parado. Talvez precisasse andar mais, mas tem como? E falar de dados, tá, gente? Esses dados não estão atualizados, é lá do início do ano 2000, eu não vou falar de valor, eu vou mostrar numa planilha. População atendida com serviço de saneamento básico em relação ao total, certo? Entenderam? Por exemplo, déficit em milhões de pessoas. Ó. Quantas pessoas faltavam ter água em 2003? 48 milhões. 2008, 42. Diminuiu. Considerando o aumento da população, melhorou. Esgotamento, meio manteve. Considerando o aumento da população, aumentou. Mas daí vocês vão me perguntar, poxa, mas tu não falou que tinha universalizado o abastecimento de água urbano? Isso aqui é população total. Certo? Urbano, sim. Mas rural, não. Investimento em saneamento, então, houve um período com bastante investimento, sem dúvida nenhuma. O problema é que não foi constante. O que aconteceu, gente, para vocês entenderem? Teve um momento que o Brasil se achou rico, que podia ter muito dinheiro, que tinha muito dinheiro. E começou-se a fazer obra que nem louco. E nós não tínhamos mais empresas nem condições de tocar tanta obra junto, porque passou muito tempo sem obra. Até o setor se reorganizar, não tinha mais dinheiro. Foi de uma hora para outra, sabe? Ali por 2013, na Corsã, nós não vencíamos gastar o dinheiro que tinha. Era estranho, é insano, até hoje eu não entendo aquilo. Mérito de alguém? Acho que não. Existia o dinheiro? Não sei. Mas tinha na nossa perspectiva dinheiro para gastar. E a gente não conseguia vencer gastar. Não tinha como fazer tanta obra junto. Hoje em dia já está bem mais viável, mais controlado, sabe quanto tem, quanto dá, o que fazer. Isso aqui é interessante, ó. Esse dado é real. Bem real. Quanto precisa para universalizar os 4 serviços de esgotamento sanitário no Brasil? Então, abastecimento de água. PlanSAB é o Plano Nacional de Saneamento. É um estudo técnico que é renovado a cada 4 anos, 4 ou 5 anos, não sei como é que está agora. Técnico. Não tem politicagem naquilo ali. O que tem que fazer? Então, aqui, ó, por exemplo, entre 2014 e 2018, teria que ter sido gasto 34 milhões de reais com água. Até 23, até 33, 122. Esgoto, babá. O que é gestão? Organizar o serviço. Não é só ter. Eu tenho que ter funcionário, eu tenho que ter gente que manda, eu tenho que ter máquina, eu tenho que ter a gestão disso. Quem investiria? E
Vocês entenderam que é 122 mil milhões, ou seja, 122 bilhões. Certo? O total de dinheiro que precisava entre 2014 e 2033 era 510 bilhões de reais. Vamos lá. 510 dividido por 24, 19 anos. 26 bilhões por ano. Certo? Esse é o custo do saneamento no Brasil. Para aumentar, sem contar tudo que tem que fazer com o serviço que já existe. Controlar, não deixar estragar, etc, etc, etc. É caro, gente. É caríssimo. É muito dinheiro. Por isso que não é um serviço muito aprazível. O pessoal da gestão, dos políticos não gostam muito. É caro. Estou falando de 510 bilhões. Com 10 milhões, olha, é 0,1% disso. Eu faço um hospital e fico reconhecido para o resto da vida na cidade. É pesado, né? Investimentos, então, PAC 1, famoso PAC, quando o Brasil teria muito dinheiro, de 2007 a 2010, e o PAC 2 de 11 a 14. Essa época que eu fui muitas vezes a Brasília. Meu Deus. Cara, era mandar projeto e que vinha dinheiro. O problema é que o dinheiro, para depois tu conseguir usar ele, era uma dificuldade. Mas, quanto se usou aqui? Ó? 29 bilhões no PAC 1 e 10 no PAC 2. O PAC 2 não se conseguiu usar, deixa eu ver aqui, 80%. Só se usou 20%, ou seja, era dinheiro em 3 anos. Aqui ó, tinha 55 bilhões em 3 anos, gente. Não se conseguia gastar isso, não tinha empresa para fazer as obras, não tinha projeto, entendeu? Não há um planejamento. Vamos planejar esse negócio legal, um tempo. E aí, em 2025 nós vamos fazer tal coisa. E não interessa quem é o prefeito, o governador, o presidente, vamos fazer. Entenderam? Falta política de Estado e não política de governo. Tem que ser uma coisa contínua. Isso aqui tu não pode contar com o setor privado. Eu não tenho 510 bilhões de reais do setor privado. Saneamento só funciona com financiamento público. Esses valores não há no setor privado. Eu estudei na época para minha tese formas que os outros países desenvolvidos financiavam o saneamento. Em lugar nenhum houve dinheiro do setor privado. Sempre os governos bancavam o serviço. Sempre. O que acontecia era o setor privado, em alguns locais, executar o serviço. Depois, tudo executado, tá, cara, tu controla, tu tem teus funcionários, tu cobra tua tarifa, tu tem teu lucro e paga teus funcionários, tua manutenção, etc. Toca o barco. Mas o serviço, a obra, não tinha como ser paga por eles, porque a taxa ia ser muito alta. Tu não consegue pagar obras tão caras com essa taxa. Então, eu tenho que ter um dinheiro. As obras têm que ser construídas pelo país, o paizão. É isso aí. Não há como eu ficar aumentando conta d'água, que já é cara, para isso. Conversem com os pais de vocês, gente. Hoje, até uma época ali, 1996, foi quando a energia elétrica passou a ser privada. A energia elétrica e a água eram coisas que eram aqui, ó, preço compatível. A energia hoje é caríssima e a água ficou aqui. O que o pessoal quer? Isso aqui. É igualar os dois? Ah, vocês vão dizer, não, mas é que a minha conta de luz não mudou tanto. Mudou, tu está economizando.
Mas o quilowatt era baratinho, agora é caríssimo. Por quê? É um setor mais organizado, eles conseguem cobrar, não há nenhum subsídio governamental. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou contando o que aconteceu. Eu vou ser o detentor do serviço, eu vou querer cobrar. É assim. Ninguém quer trabalhar de graça. Investimento por estado, por região. Olha só, esgoto tratado no Brasil, 66%. Gente, o local que vocês pesquisar esse dado vai ser diferente. Porque cada um considera uma coisa. Tem gente que considera esgoto tratado em institutos, rede coletora, estação de tratamento. Aí isso é esgoto tratado. Tem outros que consideram rede e jogou no rio. É tratado. Tem outros que consideram um sistema fossa e filtro. Então, sempre que vocês verem um dado desses, tentem descobrir qual o parâmetro usado. Porque, ó, varia. Varia muito. Ah, mas o cara falou que era 70, o outro está dizendo que é 35. Poxa, depende do que tu está falando. Se vocês me perguntarem esgoto tratado em Santa Rosa, eu vou dizer que é quase 100%. Porque não tem esgoto. Não, não sei não. Vou dizer uns 95. Tem umas vilas ainda tem esgoto na rua. Mas esgoto com rede coletora e estação, 40%. Mas e esses outros 50%? Tu mentiu? Não. Esses caras estão tratando em casa. Talvez não da melhor maneira. Cabe a nós fiscalizar e ver se está certo. Entenderam? Nos municípios com maior acesso à coleta de esgoto, é significativamente menor a incidência de infecções gastrointestinais, dor de barriga. Olha aqui, ó. A queda de problema. Vocês vão ser empresários, donos da empresa. Uma infecção gastrointestinal que tira teu funcionário 5 dias do trabalho é um prejuízo gigantesco. É um troço horrível para tua empresa. Vocês têm que começar a pensar assim. A dor de barriga não é tua. É dos 4, 5 funcionários que não vão produzir, tu vai seguir pagando. Vocês vão ser dono da empresa. Então, aqui as metas, né? Por região. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, indicam dificuldades para o Brasil cumprir as metas de desenvolvimento do milênio. Com certeza não cumpriu, né, gente? Ninguém cumpriu. Algumas reflexões, então, estamos chegando no fim. Escassez de água. Para quem fez hidrologia sabe muito bem responder isso. Para quem não fez, a quantidade de água no mundo, desde a época do Neandertal, 13 mil anos atrás, é a mesma que hoje. Ou seja, não diminui a quantidade de água, ela só muda de lugar. Porque a não ser que tu tenha um buraco no campo gravitacional que o vapor saia da atmosfera, a água evaporou, choveu, evaporou, choveu, evaporou, choveu. Sempre. Então, não vai terminar a água. O que está dizendo aqui é escassez de água potável. A água potável na natureza? Quase nada. Bom, o que é isso aqui? Tem que ter água no local que eu tô. Daí nós estamos falando a mesma coisa. Há escassez em centros urbanos? A cidade cresceu e o rio é o mesmo. Então, são locais. Cabe a nós, engenheiros, resolver isso. Deu, cara? Só um pouquinho, gente. Eu vou liberar ele aqui. Quer ir lá na mãe? Vai lá. Vai. Não? Então dá. Não deu certo. Água para consumo humano, é o que eu falei. Como vencer o déficit de esgoto? De que forma eu vou conseguir fazer isso? Nós vamos falar bastante isso na aula de generalidades do esgoto. Competição pela água na agricultura, ou seja, o maior consumidor de água no mundo é a agricultura. O segundo, a indústria. E aí? Eu abasteço a indústria, abasteço
A agricultura ou a cidade? O ideal é todos, mas a quantidade é viável para todos naquele local? Gestão dos recursos hídricos transfronteiriços. Rio Uruguai. Aquela água é do Brasil ou é da Argentina? Cidades saudáveis, aqui é aquelas coisas holísticas, né, gente? Uma cidade saudável é aquela que coloca em prática de modo contínuo a melhoria do seu meio ambiente físico e social, utilizando os recursos da sua comunidade com o objetivo de permitir aos seus cidadãos uma aptidão mútua em todas as atividades humanas que levem à sua plena realização, tá bom? Quando vocês forem prefeitos, falem isso. Pode-se afirmar, portanto, que muitas áreas estão doentes. A busca da melhoria da saúde da população reflete o ideal de cidade sustentável. É pesado. Mas essas sim, as cidades estão doentes, eu diria mais, a civilização está doente. E aqui algumas bibliografias, gente. Relatório do IDH, né? Desenvolvimento Humano de 2006. Benefício humano da expansão do saneamento, da FGV. História do saneamento. Dados da Sabesp. Dado além aí, Sabesp. Companhia Estadual de Saneamento de São Paulo. Maior empresa de saneamento do mundo. Ela é maior que todas as outras, inclusive as privadas. É gigante. Quem gosta de pesquisar, pesquise sobre o sistema Cantareira. Sistema Cantareira é aquele que anos atrás estava em colapso. Não estava em colapso. Ele tem 5 reservatórios, um estava no volume morto. Deixa eu ver, cadê meu livro? Eu tenho um livro do sistema Cantareira. Aqui. Aqui, ó. Eu ganhei dos caras lá. Eu vou fechar esse negócio, vou botar a apresentação. Sai daqui. Aqui. Parar a apresentação. Deixa eu ver se tem alguma imagem legal para mostrar para vocês. Esse aqui é o maior sistema de abastecimento de água feito na época do regime militar. É sensacional. Vocês vão estudar durante essa disciplina, mas o recalque dele, vocês aprenderam hidráulica, existindo uma bomba sucção e o recalque. Sucção é sugar, recalque é empurrar. O recalque do Cantareira, ele possui 4 bombas. Cada uma com 20 mil HPs. As gurias não vão entender o que é isso. Os guris vão ter noção do que é 20 mil HP, cada bomba. Imagina o consumo de energia disso. Isso aqui é o sistema Cantareira. Eu vou apagar isso. Eu não consigo me ver. Aqui, ó. Eu quero uma foto das bombas. É que na aula de captação, eu acho que eu tenho mais imagens sobre o Cantareira. Esse livrinho aqui é fantástico, o pessoal me deu lá. Tem fotos eu queria foto das bombas. Em 1973, instalação dos motores. Gente, só um parâmetro, um parêntese. Falamos, vamos. Agora, a partir da semana que vem, eu começo só com água e depois vou para esgoto, tá? A pergunta é a seguinte: qual vocês julgam que seria o maior gasto da parte de água de uma cidade? Estou falando da gestão. O que seria o maior gasto, assim, a maior conta? Podem falar quem não está dormindo. Manutenção ou a retirada ali? Não. Não? Instalação, ajeitar? Não. Energia elétrica. Maior cliente da RGE no Rio Grande do Sul é a Corsã.
A maior conta da Corsã é a RGE, mais que os funcionários todos juntos. Santa Rosa a gente gasta uns 700 mil por mês. Só para tocar os motores para abastecer a cidade. É alto, né? Imagina, gente, o Covid está nos quebrando. Ai, que lá é muito baixo. Eu tinha que mostrar para vocês aquilo. Mas é uma bomba atômica, assim, parece aqueles motores daquele tamanho o dia inteiro roncando. É gigante o negócio. Isso que nós moramos numa cidade pequena do interior. São Paulo, esse sistema aqui, qualquer engenheiro brilha o olho olhando. Assim. Certo, gente? Falei demais. Hoje eu comecei muito cedo, né? Meu Deus. Normalmente nossas aulas vão começar um pouquinho depois, umas 7h20. Hoje eu comecei 7h10 e vão até umas 9h30. Eu não dou intervalo, tá? Senão vocês vão ficar até muito tarde aqui. Tem muita lógica. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver se eu consigo descobrir onde diabos está essa gravação. E eu vou disponibilizar no YouTube, eu boto lá no... O primeiro que entrou aqui na sala da gravação. Eu. Daí Acredito que ela vai ficar no teu e-mail e depois tu compartilhar ela com a turma daí. Não, Olha eu vou... o drive daí, seja no teu drive desse sistema e depois compartilha. Tá, eu vou botar no meu canal do YouTube lá e vocês... Tá todas as aulas disponíveis, tudo aberto. Podem olhar o que quiser. Talvez semana que vem nós vá para o Zoom, gente. Eu não achei legal isso aqui. No Zoom eu consigo ver todos os rostinhos. Assim. Tá bem? Até semana que vem. Diga Bom, tchau. Até. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Até semana que vem. Semana que vem eu quero pelo menos umas 2 câmeras. E a vergonha, professor? De quem? Eu preciso câmera e cachorro. Vamos tirar uma foto que nem no semestre passado eu botei um monte de cachorro na tela dos alunos, assim, postamos, fez um sucesso. Nossa, meu o João já cachorro vai ser meio começou. complicado. Porque ele é enorme. Não interessa. Quantos? 6? 7. 7. Tá, escolhe um. Su, mostra a Ayla. Essa aí, ó. Pode parecer. Ó, mas tem 5, ó. Cara, parece muito a preta. Cadê a preta? Tá lá no... Quê? Tá lá na garagem. Ninguém mais quer mostrar aí? Deu pra escutar? Sim. Quem é que tá aí? Meu pai. Teu pai tá assistindo a aula, esse safado? Ele veio e sentou aqui do lado. Tô vendo se o que tu tá ensinando tá correto. Tá na gravação. Tá bem, gente? Tá legal, Tchau, professor. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eita, boa noite. Viu, como é que vai ser dividido? Cada professor divide ou... Cada um divide, João.